Bom, eu sou o Roberto, sou professor do INPA, esse lugar quietinho que vocês estão vendo aqui. A minha área de pesquisa aqui no INPA é a probabilidade. E a probabilidade ela lida com acaso, né? É uma coisa um pouco surpreendente, mas tem muita matemática, né, no acaso. De alguma forma, apesar do acaso ser difícil de compreender, difícil de entender, a gente tem leis matemáticas que regem o acaso em algumas situações, né? E muito do que eu faço está relacionado hoje à estatística, ou seja, você coleta dados ao acaso aí sobre pessoas que vão votar numa eleição, sobre doentes, sobre um tratamento, sobre a internet. E a partir disso você quer extrapolar, você quer tentar entender o fenômeno em geral, né? Quando você faz uma pesquisa com 3.000 pessoas na eleição, você não quer só saber como é que aquelas 3.000 pessoas vão votar, você quer entender como o eleitorado vai se comportar. Quando você investiga o Facebook percorrendo algumas páginas dele, você não quer saber só como é que são aquelas páginas, você quer ter uma ideia do todo, né? Então a estatística lida com esse problema matemático, que é a gente pegando um pedaço pequeno, escolhido ao acaso, tentar extrapolar para o todo. E além de estatística, eu estou interessado em outras coisas também, que relacionadas à probabilidade, em objetos que a gente chama de discretos, né? Aquelas coisas que o combinatório estuda. E a gente quer estudar isso do ponto de vista aleatório, estudar como é que esses caras se comportam, se tem algum tipo de acaso neles, né? Então, para dar um exemplo, recentemente eu tive interessado em estudar o que você consegue aprender, por exemplo, de uma rede grande, tipo Facebook, né? Tem lá as pessoas conectadas e tal. O que você entende de uma rede assim quando você percorre a rede ao acaso por algum tempo? O que dá para extrapolar, o que é razoável dizer, né? Outros exemplos, eu tenho estudado questões relacionadas a essas redes neurais, que são coisas que as pessoas usam no Google, no Facebook, para fazer algoritmos que vão tentar botar o anúncio certo para você ver, vão reconhecer a imagem que você está pesquisando, né? Porque quando a gente pesquisa lá, bota, pesquisa sobre futebol no Brasil, no Google não vão aparecer só textos, vão aparecer imagens também. De alguma forma eles fizeram um algoritmo que consegue, olhando para a imagem, dizer do que se trata. Me interessa muito situações em que você tem acaso e você tem várias unidades em interação. Ou seja, você não está olhando só uma coisa que aconteceu ao acaso, está olhando muitas coisas que de alguma forma estão mudando ao acaso ou se comportam de uma forma aleatória, né? Um exemplo que a gente tem disso que é muito importante hoje são as chamadas redes neurais. Redes neurais são a família de algoritmos que as pessoas usam, por exemplo, para fazer um computador entender o que tem numa imagem, né? Ele é capaz de receber a imagem e dizer, nessa imagem tem uma pessoa jogando futebol. Essas grandes empresas, tipo Google, Facebook, usam essas coisas o tempo todo. O que isso tem a ver com coisas em interação, né? O que acontece é que esses algoritmos são feitos da seguinte maneira. Primeiro, eles pegam dados ao acaso, então já tem acaso aí, né? E, além disso, esses algoritmos eles envolvem um bando de escolhas que são feitas ao acaso mesmo, para você tentar, digamos assim, a cada passo ir aprimorando o algoritmo um pouquinho. Então esse algoritmo, se a gente fosse botar em termos matemáticos, é uma coisa tipo um vetor numa dimensão enorme, cheio de números aleatórios lá dentro. E entender como isso está mudando ao longo do tempo é uma tarefa muito importante para a gente entender melhor esses métodos que as pessoas usam e talvez até tentar aprimorar. E esse é um problema que eu tenho estudado em tempos recentes. Bom, sou professor desse lugar maravilhoso aqui. É muito quieto aqui. Quando eu vim pela primeira vez eu estranhei muito, achei que era um lugar esquisito, assim, eu estava acostumado à faculdade, né, zona, bagunça, gente com roupa colorida. Mas aos poucos eu fui me acostumando, né, então é um lugar maravilhoso de estar, a gente recebe gente do mundo todo, a gente tem pesquisa de ponta, tem ótimos alunos, tem muito boas condições de trabalho e tem sido um desafio de todos os dias eu fazer alguma coisa que faça jus ao ambiente, né? Aproveitar isso aqui da melhor maneira possível e tentar colaborar para a matemática brasileira.